Iremos explicar a lógica do algoritmo Merge-Sort, ou ordenação por combinação. O método Merge-Sort segue o conceito da divisão e conquista. A ordenação ocorre através da divisão do vetor em vetores menores e, em seguida, ordena esses vetores através da recursividade. Após a divisão do vetor recursivamente, o algoritmo inicia um processo de combinação entre os vetores menores, comparando e ordenando os seus elementos. No exemplo a seguir, ordenaremos um vetor de 6 elementos. Iniciaremos o algoritmo dividindo o vetor pela metade. Em seguida, realizaremos uma chamada recursiva para ordenar a primeira fração do vetor. Portanto, realizaremos uma nova divisão, dessa vez no vetor de 3 elementos. Como resultado dessa divisão, obtemos uma fração com um elemento e outra com 2 elementos. Novamente, repetiremos o processo de divisão recursivamente. Ao realizarmos a chamada, o algoritmo detecta que a primeira fração só possui um elemento, portanto, já está devidamente ordenada. Prosseguiremos então para a divisão da segunda fração. Após realizar a divisão, obtemos dois vetores com apenas um elemento. O algoritmo não possui mais divisões para realizar e inicia seu processo de combinação. Na primeira etapa, o algoritmo compara os dois vetores que acabamos de dividir. Ao realizar a comparação, o primeiro elemento comparado é maior que o segundo. Então, é criado um vetor de dois elementos, o primeiro sendo o 0 e o segundo o 3. Na segunda etapa, o algoritmo compara o vetor de um elemento com o vetor de dois elementos. Seu primeiro passo é comparar o valor do primeiro vetor com o primeiro elemento do segundo vetor. Ao realizar a comparação, verificamos que o 0 é menor que o 9 e então alocaremos o 0 na primeira posição do vetor, dessa vez com 3 elementos. Em seguida, compararemos o 9 com o 3. Obtemos novamente que o 9 é o maior valor da comparação. Portanto, alocaremos o 3 na segunda posição e o 9 na terceira posição. Após obtermos o primeiro vetor de 3 elementos ordenado, o algoritmo inicia um processo de ordenação do segundo vetor de 3 elementos. O algoritmo realizará chamadas recursivas, sempre reduzindo o tamanho do vetor analisado até obter vetores de um elemento, repetindo o mesmo processo de ordenação realizado anteriormente. Após a ordenação do segundo vetor, o algoritmo fica responsável pela combinação dos dois vetores ordenados. Ele inicia seu processo comparando os valores da posição inicial da dupla de vetores. Em seguida, o algoritmo realizará uma série de comparações alocando o menor dentre os dois valores do vetor. E então, com o vetor inteiramente ordenado, o algoritmo encerra sua execução.